Esse é o vídeo para responder perguntas, como eu anunciei para vocês. Só que eu vi que tem tantas perguntas que eu comecei a ficar meio aflita para responder, então eu vou começar a responder nesse vídeo. Se eu ver que ficou muito longo, eu faço um outro vídeo para terminar de responder. Vamos lá. Eu deixei aqui as perguntas. E aí eu fui adicionando nessa lista conforme, né, vocês iam colocando lá. Tá praticamente na ordem que foram postadas, né? Aí a primeira era: boa tarde, Claire, acho uma ótima ideia, gostaria que você falasse sobre você. Te acho uma mulher muito interessante e especial, então realmente a gente fica curiosa. Eu pensei em fazer um resumo disso aqui. Eu não gosto muito de falar de mim, mas, já que a pergunta é essa, eu nasci em 1964, façam as contas. O meu curso de ensino médio foi formação de professores. E quando eu fiz um concurso público para ser professora de primeira a quarta série, que eu tinha terminado, né, ensino médio, eu também fiz aquela prova que a gente fazia na época, na década de 80, que era o CES Gran Rio, né, em que você fazia para entrar para a universidade, né, fazia aquele grande provão, concorrendo a uma vaga, né, fosse em pública ou em universidade particular, em todo o estado do Rio de Janeiro, dependendo do curso, né? E eu fiz para biblioteconomia e eu passei. E aí eu deixei de lado, né? Eu tinha sido aprovada na primeira etapa do concurso para ser professora, na minha cidade mesmo, em Nova Iguaçu, um concurso público. Mas como eu tinha sido aprovada para estudar na UF, para fazer biblioteconomia, eu tive que escolher, né? Eu escolhi a faculdade. Eu me formei em 1986 na UF em Niterói, em biblioteconomia e documentação, para quem ainda não sabe. Eu levei um bom tempo para ter um emprego regular mesmo. Eu trabalhei um bom tempo de uma forma assim autônoma, né, fazendo trabalhos autônomos, mas era uma coisa bastante incerta, bastante insegura. Aí finalmente eu fiz um concurso, apareceu a oportunidade, fiz um concurso para trabalhar em bibliotecas escolares no estado do Rio de Janeiro, né? E o mais próximo da minha casa, no caso perto da minha residência, ou melhor, dentro do município, né, mas não perto da minha residência, eu continuo tomando condução. Comecei a trabalhar regularmente, né, num emprego seguro, vamos dizer assim, numa biblioteca escolar do estado do Rio de Janeiro, em 1994. Fiquei lá até 2003 e aí eu troquei de escola, né? Troquei de biblioteca escolar. Eu só fiz esta mudança até agora. A escola para a qual eu mudei, né? Que eu estou na biblioteca escolar dessa outra escola, eu estou nela até agora, em 2018. Os meus pais são falecidos. Eu tenho uma irmã. Essa irmã tem dois filhos, né? Os meus dois sobrinhos. Um dos meus sobrinhos é casado e ele já tem uma filhinha, né? Que a gente diz que é a florzinha da família, que vai fazer 3 aninhos esse ano, a Sofia. É minha sobrinha neta, né? Filha do meu sobrinho e minha sobrinha neta. Muito fofa. Mas todo mundo, né? Todo mundo que tem neta, que tem sobrinho pequenininho, né? É sempre fofo. Mas eu acho que é fofo. E atualmente eu moro sozinha, né? Porque já tem alguns anos que a minha mãe faleceu. Meu pai já tinha falecido já há alguns anos antes dela. Eu gosto muito de ler, né? E o grosso das minhas estantes é composto por obras de ficção, de literatura mesmo. Eu tenho alguma coisa de poesia, mas é pouca. O grosso mesmo são romances, volumes de romances, novelas, contos. Mas eu também gosto de não ficção, alguns gêneros, né? Eu gosto de história, especialmente história da Idade Média e história antiga, né? Especialmente história da Roma antiga, mais do que da Grécia antiga. Embora eu goste, tenha algum interesse na Grécia como berço da filosofia e da literatura ocidental, em termos de estudar história, de ler sobre história, eu gosto mais
da Roma Antiga. Eu gosto também de filosofia, embora eu já tenha gostado mais, mas eu tinha um interesse em filosofia muito sem foco. Então, o meu interesse nos últimos anos é mais restrito, mas é mais focado, né? Eu gosto de filosofia antiga e medieval e gosto de alguns filósofos depois do período medieval, mas são poucos. Mas eu acho que agora o meu interesse em filosofia é um pouco mais focado. Ele era assim, aparentemente abrangente, mas era sem foco. Eu também tenho nas minhas estantes livros de teologia, né? Gosto bastante. Vou falar mais porque tem uma outra pergunta mais adiante. Em cima disso aí eu respondo. Gosto de ler sobre teologia, e especialmente os teólogos clássicos mesmo, né? Lutero, Calvino, aqueles pensadores mais antigos. Eu gosto dos clássicos até em teologia. E gosto de pintura. O meu pintor favorito é o Van Gogh. Depois eu gosto também dos impressionistas franceses. E eu gosto da pintura holandesa do período do Rembrandt. Acho muito bonitas aquelas telas em claro escuro. Gosto de música. Nos últimos anos eu realmente gosto, eu gasto meu tempo mesmo ouvindo música, música clássica mesmo. O meu compositor favorito é o Mozart, mas eu gosto muito, muito dos compositores barrocos. Bach, Handel, Vivaldi, Telemann, Albinoni. De música barroca, de um modo geral, eu gosto muito. Embora o meu compositor já não seja barroco, meu compositor favorito, né? Se eu tiver que escolher um só, vai ser o Mozart mesmo. E gosto de alguns modernos, já, né, compositores de música clássica do século XX. Eu gosto do Ravel e especialmente do Bartók. Ou Bartók. Eu nunca lembro onde ficou o acento do nome. Que mais? Eu gosto de cinema, mas eu não vou muito ao cinema. Tem vários anos que eu não vou ao cinema. A última vez que eu fui, o pessoal estava fazendo tanta bagunça, porque agora é difícil você ir a uma sessão de cinema, né? E se o filme não for completamente desconhecido, você sempre fica sujeito a esse pessoal que conversa, que grita o tempo todo. Então, eu não tenho ido ao cinema, não tem me atraído, e eu lembro dessa possibilidade, eu desisto. Mas eu gosto muito de filmes, especialmente cinema antigo, né? E especialmente cinema americano da chamada época de ouro, né? O cinema americano clássico, décadas de 1930, 1940, 1950. Eu já fiz até alguns vídeos em cima de algumas coisas que eu fui descobrindo, né, na internet desses filmes. E enriqueceu, né, e aprofundou essa minha preferência. Não sei, eu acho. Eu sou cristã. Eu me tornei cristã aos 30 anos. E eu congrego numa igreja neopentecostal. Essas igrejas que todo mundo diz que são aquelas frequentadas pelas pessoas fanáticas e burras. Pois é, eu sou membro de uma dessas igrejas, né? Eu congrego na Igreja Internacional da Graça de Deus. E eu gosto. Não é uma igreja perfeita, mas eu já fui algumas, né? Já fiz visitas e ouvi pregações de igrejas que são consideradas melhores. E eu saí, vamos dizer assim, com fome, né? Como a gente costuma dizer, com fome de palavra, não me satisfez. Então, eu diria que eu gosto da minha, mas não é perfeita, como nenhuma igreja que é uma construção humana, né? É perfeita. Isso não existe. Eu não sei, tem mais alguma coisa? Eu acho que vai ser só, porque eu já estou um tempão, nem sei quanto tempo eu estou falando. Vamos lá, para a próxima. Gostaria que você falasse sobre quadrinhos e mangás, que eu pessoalmente não gosto. Desculpe quem pensa diferente, mas não considero literatura. O que você acha? Creio que nunca te vi falando de ler algo do gênero. Beijos, adoro o teu canal. Bom, eu leio quadrinhos às vezes, mas eu não tenho esse costume, né, de ler tanto. Eu já li mais quando eu era criança, quando eu era adolescente, não tenho nada contra. Mas se me perguntar se é literatura, eu tenho as minhas reservas, tá? Eu tenho as minhas reservas quanto a encarar como literatura. Até porque eu vejo alguns quadrinhos e tirinhas que são tão insensados,
E aí você olha, o traço é tão grosseiro, é rústico, né? Tão mal feito, que aquilo, se tiver algum valor, é uma alusão que tem, né, no balãozinho, em alguma ironia, geralmente é alguma sátira política. Aquilo me escapa, porque eu nunca acompanho política, acho muito chato. Mas eu não tenho nada contra, mas eu encaro como lazer. Eu tenho dificuldade de encarar o quadrinho em si como literatura, mas não tenho nada contra, né? E até estimulo os meus alunos na biblioteca a lerem. Não, pega alguma coisa para ler, pode pegar quadrinhos, enquanto isso você está lendo, né? Não tem nenhum preconceito nesse sentido de ser contra que se leia quadrinhos, que haja algum dano em ler quadrinhos, mas eu tenho as minhas dificuldades, talvez porque eu vejo algumas qualidades de traço, né, que são assim questionáveis, né, e algumas qualidades de texto mesmo, de argumento de histórias, que eu acho questionáveis em termos de qualidade. Aí podem dizer, ah, mas tem livro assim também. Mas quem disse que algumas coisas que eu vejo publicadas por aí que passam por literatura, quem disse que eu considero literatura? Tá, então deixa quieto. Mais uma aqui. Eu tenho várias perguntas. Espero que não se importe. Uma, o que te levou a escolher seu curso de graduação? Bom, eu fiquei entre letras e biblioteconomia quando eu tinha uns 17 para 18 anos, 18 para 19. Eu fiquei na dúvida realmente, mas eu acabei escolhendo biblioteconomia. Eu fiquei pensando a respeito e eu achei, bom, é isso que eu quero fazer. Eu quero estar num lugar em que eu fique indicando os livros para as pessoas, que eu ajude as pessoas a ler, né? Eu tinha até uma ideia bastante vaga, né? Assim, meio rósea e vaga do curso. Mas eu achava que era isso que eu queria fazer. E eu acho que eu acertei. Eu acho que eu acertei. Mas no primeiro momento eu fiquei na dúvida entre se eu ia fazer letras ou se eu ia fazer biblioteconomia. Aí em seguida, já pensou em fazer letras? Pensei nessa ocasião. Inclusive, eu cheguei a fazer quase um semestre inteiro de letras, quando eu já estava trabalhando, já depois dos meus 40 anos, voltei para a faculdade, mas aí era uma universidade paga, porque eu queria perto do meu trabalho, porque eu já estava trabalhando e pagando, né, a faculdade, não era papai nem mamãe que estava pagando, era eu mesmo. Só que aconteceu um problema, era uma universidade particular e entrava em greve, né? Aí eu saía do trabalho cansada, ia para o curso de letras à noite, depois de sair do trabalho, e descobri que não tinha aula. Por fim eu tranquei, porque eu estava pagando e não estava tendo aula. Eu saía muito cansada, eu esticava o meu dia para chegar na universidade, né? E chegava lá, não tinha aula. Aí eu tranquei. Depois de um tempo, eu insisti algumas semanas, depois eu tranquei. Eu desisti, com dor no coração, mas tranquei mesmo, desisti. Eu considero imensamente suas dicas literárias. Como você fica sabendo de livros e autores que te interessam? Eu falei um pouquinho sobre isso num vídeo chamado Redes de Leitura, mas eu também pego muitas dicas dos meus amigos do Scooby, as pessoas que eu sigo no Scooby. Eu tenho inclusive um amigo que eu volta e meia deixo um recadinho para ele, porque ele descobre umas coisas incríveis, né? Aí eu coloco lá, Isaac, mais uma vez nos dando livros incríveis, né? Descobrindo livros interessantes que a gente nem imaginava que tinham sido publicados. Volta e meia eu mexo com o Isaac por causa disso. Mas o Isaac é apenas um. Tem outras pessoas que leem lá, que eu sigo, né? Que leem coisas interessantes e que às vezes eu não tenho ideia. Puxa, existe isso em português? Existe um livro sobre esse assunto? Aí eu vou lá e adiciono nos meus desejados, nos quero ler, eu procuro o preço, vejo se está à venda, se é acessível. Eu pego muita dica ali nos seguidores, né? E o vídeo Redes de Leitura responde um pouquinho essa pergunta também. Como é que eu, né, tenho dicas de livros e de autores? Algum lançamento próximo que você está esperando muito? Bom, eu estou esperando para ver quando é que a Suma de Letras Objetiva vai lançar o novo Michael Connelly com o meu detetive favorito, né, com o Harry Bosch, né? Mas eu não sei ainda, eu estou querendo que saia, porque já tem uns 3 títulos que saíram nos Estados Unidos e que ainda não saíram aqui. Gostaria de saber se você ou o canal recebem livros de presente dos seguidores e, se isso for possível, se é uma caixa postal. Já houve uma caixa postal, mas eu me aborreci muito na nossa agência de correio aqui no centro,
Eu ficava muito cansada porque ele não é perto da minha casa, eu andava bastante para chegar lá, né? O correio continua lá, tivemos uma agência grudada no edifício onde eu moro, né, pertinho, mas ela fechou, então agora tem que ser a agência central que você anda, né, dá uma boa andada. E aqui na Baixada, você andar muito, quando chega então esses meses de verão, é dose, né? É um trabalho, é um extra, né? Que você ainda tem que fazer. Aí eu estava me aborrecendo lá, eu estava indo, né? Que eu tinha que ir sempre, porque eles têm um prazo que se você não pegar o livro depois que ele chegou na caixa postal, você paga a armazenagem depois de um número de dias. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro é assim, não sei nos outros estados. Aí eu ficava indo com constância, eu ficava muito cansada e eu me aborrecia com os funcionários lá, né? Me aborreci uma vez seriamente, saí até chorando. Então eu desisti. Então, eu recebo de algumas pessoas que têm o meu endereço, mas eu acho que eu vou um pouco parar com isso de ceder o endereço, porque deu certo com algumas pessoas, né? Mas com outras não deu tão certo. Então, é melhor deixar por isso mesmo. Romantismo ou realismo? Se eu for obrigada a escolher, se, eu fico com realismo. Mas apenas se eu for obrigada a escolher. Eu gosto do comedimento e da profundidade, né, do realismo. Mas o realismo pelo realismo sozinho, né, sem uma dose saudável, né, do romantismo, acaba, como a própria história da literatura prova, desembocando no naturalismo, no exagero. Né? Qual o seu teólogo preferido, se você tiver um, e qual edição da Bíblia você recomenda para um estudo mais teórico? Eu não tenho um teólogo favorito, tem alguns que eu gosto muito, e eu gosto mais, como eu disse lá na frente, né, dos autores clássicos. Eu gosto de Lutero, eu ainda conheço pouco o Calvino, o texto, né, eu ouço falar e eu leio sobre Calvino, mas eu li pouco do Calvino ainda, do próprio, do texto dele mesmo, mas o Lutero eu gosto, tenho interesse em conhecer melhor o Calvino, gosto do Agostinho, ainda tenho alguns livros do Agostinho para ler, inclusive alguns comentários ao Gênesis, que eu ainda não li. Estou terminando de ler a Doutrina Cristã, do Agostinho. E gosto de alguns teólogos, né, mais recentes, embora eu não concorde com tudo. Né? Eu gosto do Calbar. A gente se desentende um pouquinho, mas eu tenho um grande carinho pelo Calbar. Eu gosto de teólogos que fazem com que você se apaixone de novo pela sua fé. Você volte a se maravilhar com o Evangelho. E o Calbar já fez isso comigo. Então eu tenho essa dívida de gratidão com ele. Gosto de teólogos leigos como C.S. Lewis, né? E gosto, para recuar um pouquinho que eu esqueci de falar dele, eu gosto do medieval Anselmo de Cantuária, que foi um dos primeiros teólogos que eu li. Pouco depois eu tinha o quê? Eu devia ter quase um ano de convertida quando eu dei contexto do Anselmo e eu fiquei encantada. Aliás, o Calbar escreveu sobre o Anselmo, né? Quando eu encontrei o livro do Calbar sobre o Anselmo, eu pensei, pô, caiu a sopa no mel, uma delícia. Um que eu gosto com o outro que eu gosto, né? Bíblia para um estudo mais teórico, eu gosto dos comentários que eu acho mais profundos, ainda que nem sempre eu concorde, mas são comentários exegéticos realmente, porque você encontra bíblias que dizem que são bíblias de estudo e elas têm notas que são de sermão, né? Que parecem notas de sermão e não notas exegéticas, com base numa interpretação do texto. Né? Então eu gosto da Bíblia de Jerusalém nesse sentido. Eu acho que ela é boa em termos de profundidade das notas. Né? E alguma coisa da Bíblia anotada que saiu pela Mundo Cristão. Mas alguma coisa, porque também tem algumas notas na Bíblia anotada que são o óbvio lulante, né? E eu não gosto de qualquer texto que diga, se proponha, né, se apresente como estudo e você vai ver que a pessoa está fazendo uma análise que você, sendo uma boa leitura da Bíblia, já deduziu, né? Então, no momento, eu tenha lido e prestado atenção, né, porque eu tenho ainda algumas Bíblias de estudos por ler, então não vou recomendá-las porque eu ainda não parei para lê-las, né? No momento, eu recomendaria mesmo a Bíblia de Jerusalém, em termos de notas relevantes, ainda que eu não concorde com tudo, são notas realmente de exegese.
Gente, eu acho que eu vou dar uma parada aqui porque esse vídeo já está enorme. Eu continuo no próximo.